10. Ele se encontrava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Portanto, começou por visitá-los em busca de alguma ocupação e para se instruir. O primeiro era habitado por um rei, vestido de púrpura e arminho. O rei se sentava num trono muito simples, porém majestoso. "Ah, eis um súdito!" exclamou o rei quando avistou o príncipezinho. E o príncipezinho pensou consigo: como ele pode me reconhecer se nunca me viu? Não sabia que, para os reis, o mundo é muito simplificado. Todos são súditos. "Aproxime-se, quero vê-lo melhor", disse o rei, orgulhosíssimo por finalmente ser rei para alguém. O príncipezinho olhou em volta para ver onde se sentaria, mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de arminho. Por isso ficou em pé e, como estava cansado, bocejou. "Bocejar em presença de um rei fere o protocolo", disse o monarca. "Proíbo que faça isso." "Não consigo segurar", respondeu o príncipezinho muito sem jeito. "Fiz uma viagem longa e não dormi." "Então", disse o rei, "ordeno que boceje. Há anos não vejo ninguém bocejar. Tenho muita curiosidade por bocejos. Vamos, boceje de novo. É uma ordem." "Fiquei inibido. Não consigo mais", disse o príncipezinho, enrubescendo. Respondeu o rei. "Então eu ordeno que uma hora você boceje e outra hora..." Gaguejava um pouco e parecia contrariado, pois o rei fazia questão absoluta de que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava a desobediência. Era um monarca absoluto. Mas, como era muito bondoso, dava ordens sensatas. "Se eu ordenasse", costumava dizer, "se eu ordenasse a um general que se transformasse em gaivota e esse general não obedecesse, a culpa não seria do general, a culpa seria minha." "Posso sentar?" indagou timidamente o príncipezinho. "Ordeno que se sente", respondeu o rei, que recolheu majestosamente uma banda de seu manto de arminho. Mas o príncipezinho estava espantado. O planeta era minúsculo. Sobre o que o rei podia reinar? "Majestade", disse ele, "peço perdão por vos perguntar." "Ordeno que me pergunte", apressou-se a dizer o rei. "Majestade, sobre o que reinais?" "Sobre tudo", respondeu o rei, com grande simplicidade. "Sobre tudo?" O rei, com um gesto discreto, indicou seu planeta, os outros planetas e as estrelas. "Sobre tudo isso?" disse o príncipezinho. "Sobre tudo isso", respondeu o rei, pois era não só um monarca absoluto, como também um monarca universal. "E as estrelas obedecem?" "Claro", disse o rei. "Obedecem imediatamente. Não tolero indisciplina." Tamanho poder deixou o príncipezinho maravilhado. Fosse dele tanto poder, ele poderia assistir não a 44, mas a 72 ou até a 100 ou mesmo a 200 pôres do sol no mesmo dia, sem nunca precisar puxar a cadeira. E, como se sentia um pouco triste por causa da lembrança de seu planetinha abandonado, atreveu-se a solicitar uma graça ao rei. "Gostaria de ver um pôr do sol. Concedei-me essa graça. Ordenai ao sol que se ponha." Se eu ordenasse a um general que voasse de uma flor a outra, como uma borboleta, ou que escrevesse uma tragédia,
ou que se transformasse em gaivota, e se o general não cumprisse a ordem, quem, ele ou eu, estaria errado? Vossa Majestade, disse com firmeza o príncipezinho. Exato. Deve-se exigir de cada um o que cada um pode dar, continuou o rei. A autoridade baseia-se em primeiro lugar na razão. Se você ordenar a seu povo que se jogue no mar, ele fará uma revolução. Tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são sensatas. E o meu pôr do sol? Lembrou o príncipezinho, que nunca esquecia uma pergunta que fizesse. Você terá o pôr do sol. Exigi-lo-ei, mas, com minha ciência governativa, esperarei que as condições sejam favoráveis. E quando vai ser? Inquiriu o príncipezinho. Respondeu o rei, consultando antes um grande calendário. Vai ser vai ser esta noite por volta de 7h40. E você verá como sou obedecido. O príncipezinho bocejou. Lamentava ter perdido o pôr do sol. E também já estava um tanto entediado. Não tenho mais nada para fazer aqui, disse ao rei. Vou embora. Não vá, respondeu o rei, que estava tão orgulhoso de ter um súdito. Não vá, eu o faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém para julgar. Nunca se sabe, disse o rei. Ainda não dei uma volta completa no meu reino. Estou muito velho. Não tenho espaço para uma carruagem. E andar me deixa cansado. Mas eu já vi, disse o príncipezinho, inclinando-se para dar mais uma olhada do outro lado do planeta. Ali também não há ninguém. Então você vai julgar a si mesmo, respondeu o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar as outras pessoas. Se conseguir julgar-se bem, é porque é um verdadeiro sábio. Eu posso me julgar em qualquer lugar, disse o príncipezinho. Não preciso morar aqui. Disse o rei. Acho que em algum lugar do meu planeta existe um rato velho. Eu o ouço à noite. Você poderá julgar o rato velho. Poderá, de vez em quando, condená-lo à morte. Assim, a vida dele dependerá de sua justiça. Mas você o indultará todas as vezes para poupá-lo. Só há um. Não gosto de condenar à morte, respondeu o príncipezinho. Acho que já vou indo mesmo. Não, disse o rei. Mas o príncipezinho, terminados os preparativos, não quis deixar pesaroso o velho monarca. Vossa Majestade, se quisesse ter pronta obediência, poderia me dar uma ordem sensata. Poderia, por exemplo, me ordenar que parta dentro de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não respondia, o príncipezinho primeiro hesitou e depois, com um suspiro, começou a ir embora. Faço o meu embaixador, apressou-se então o rei a gritar. Tinha um tremendo jeito de autoridade. Gente grande é bem estranha, disse o príncipezinho com seus botões durante a viagem. 11. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Recebo a visita de um admirador, exclamou de longe o vaidoso assim que avistou o príncipezinho. Pois, para os vaidosos, os outros são admiradores. Bom dia, disse o príncipezinho. Que chapéu gozado o seu! É para fazer a saudação, respondeu o vaidoso. É para fazer a saudação quando me aclamam. Infelizmente, nunca passa ninguém aqui. É? Disse o príncipezinho sem entender. Bata as mãos uma contra a outra, aconselhou o vaidoso.
O príncipezinho bateu as mãos uma na outra. O vaidoso fez, modestamente, uma saudação, levantando o chapéu. Isso é mais divertido que a visita ao rei, pensou o príncipezinho, e recomeçou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso recomeçou a fazer saudações, levantando o chapéu. Depois de 5 minutos de exercício, o príncipezinho se cansou da monotonia da brincadeira. E para o chapéu cair, o que se deve fazer? Perguntou. Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem elogios. Você me admira de verdade? Perguntou ele ao príncipezinho. O que significa admirar? Admirar significa reconhecer que sou o homem mais bonito, mais bem vestido, mais rico e mais inteligente do planeta. Mas você está sozinho no planeta. Faça-me esse favor, admire-me assim mesmo. Admiro sim, disse o príncipezinho, erguendo um pouco os ombros. Mas por que isso poderia interessá-lo? E o príncipezinho foi embora. Decididamente, gente grande é bem esquisita, pensou simplesmente com seus botões durante a viagem.